Amém, meus irmãos? Estamos aqui para mais uma aula, né? Essa a gente vai falar do segundo e do terceiro ponto da Tulip. Na aula anterior a gente acabou falando um pouco ali sobre a história, né? De onde vem esse termo Tulip, de onde vem esses 5 pontos do calvinismo, né? A gente tocou um pouco ali também sobre a questão da degeneração total, né? E que a fé que a nossa igreja carrega, e que eu falo igreja, a nossa igreja às nações, é a fé de que de fato o ser humano é livre, né? O ser humano tem a sua liberdade. Lógico que o livre-arbítrio do homem, ele não é como o de Adão, que estava sem pecado, né? Isso aí é um fato. Mas apesar da sua vontade, da vontade do ser humano estar contaminada pelo pecado, vamos colocar assim, isso não é um impeditivo completo para ele vir a Cristo. Ele pode crer, ele pode dizer: me salva, Senhor. E aqui eu vou dar um exemplo para você entender, né? Lutero falava muito sobre isso, sobre vontade escrava, coisas assim, né? Esse mesmo Lutero que a gente falou sobre a reforma protestante, né? Que a gente falou nas aulas anteriores. Mas imagine uma pessoa que ela é viciada em drogas. Vamos dar esse exemplo. Está presa no vício, né? Se você disser para essa pessoa para de usar drogas, ela não vai conseguir parar. Ela não vai conseguir parar. Por quê? Porque a vontade dela está presa naquilo. Às vezes ela quer sair, mas não consegue. E isso aqui que eu estou dizendo acaba sendo um testemunho entre vários irmãos. Quantos de nós, muitas vezes, não estávamos presos em coisas erradas, queríamos sair, tínhamos a consciência, como o Paulo diz: o que eu quero, eu não faço. Olha, irmão, quando você pega esse texto, o que eu quero, eu não faço, você percebe que a consciência do ser humano ainda está ativa para ele poder se autoavaliar. Poxa vida, eu estou fazendo só o que é errado, eu não consigo sair disso aqui. Mas ele tem consciência do que ele está fazendo. Tanto é que a consciência acusa os atos dos homens, porque a consciência é livre. Entende? Então, essa pessoa está nesse estado e ela não consegue sair. Ela não consegue sair por conta própria. Mas essa pessoa consegue pedir ajuda. Poxa, eu não consigo sair, me ajuda a sair disso? E aí existem clínicas de reabilitação, tudo isso. Esse é um exemplo simples, mas que você consegue perceber que a vontade está presa, mas a consciência está liberta. A consciência consegue dizer: me salva. A consciência, essa reflexão profunda a respeito de si, consegue pedir ajuda. E não é isso que acontece na pregação do Evangelho? O Espírito Santo não convence o homem, não faz o homem refletir sobre os próprios pecados, sobre a justiça, sobre o juízo. E esse ser humano preso em pecado, ele consegue dizer: me salva, Jesus. É claríssimo, irmão. Então não existe um ser humano absolutamente demoníaco que joga pedra na cruz. Isso é loucura. Tem pessoas assim? Tem. A gente sabe que tem. Existem as gradações da perversidade. Mas o quadro geral é de que é de fato pessoas que conseguem. Pessoas que conseguem crer, pessoas que conseguem dizer: me salva, apesar da sua vontade estar cativa. Então, a forma como a nossa igreja pensa é essa forma aqui. O ser humano é livre e pode vir a Cristo, pode pedir o socorro de Cristo. E o fato dele fazer isso não dá a ele mérito nenhum, porque a graça, a revelação, porque a salvação é completamente de Deus. Amém? Então, vamos para o segundo ponto, né? Desprendendo da degeneração total, a gente tem um segundo ponto, que é o U. Você lembra que eu falei do acrônimo? Então o T é de Total Degeneration, né? Aí vocês não se atentem pro meu inglês, que eu não sei falar inglês, tá? Mas depois do T vem o U, que é incondicional eleição, alguma coisa assim. Em português, eleição incondicional, né? O que é essa eleição incondicional? E aqui eu vou continuar lendo a Confissão de Fé de Westminster, né, que é a confissão mais, segundo alguns calvinistas, mais bem explanada das doutrinas calvinistas. Nessa confissão é dito a respeito da eleição incondicional: Deus decide, não sobre qualquer base, mas pelo mistério da sua vontade, salvar alguns, chamados eleitos, e permitir que todos os outros vão para o inferno, mesmo embora ele pudesse salvar toda a humanidade se ele quisesse. Então, olha o peso disso que está sendo dito aqui. Basicamente, Deus, ele opta por salvar apenas uma parcela da humanidade, e os demais
estando no poder de Deus salvar, Deus rejeita. Não quero salvar vocês não, vocês ficam para lá. Então, isso é um problema muito grande, né? Isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas isso está totalmente relacionado com o entendimento que eles têm a respeito de soberania de Deus, né? Uma soberania que, para ela existir, Deus tem que controlar todos os fatos da história. Deus só é soberano se ele for o causador e o orquestrador de cada coisa que acontece. Se não for, ele não é. Então, você percebe que de Deus é essa ação, de acordo com o pensamento calvinista, de eleger. Alguns ele escolhe para si e outros ele rejeita. Entende? De onde é que eles tiram isso, né? Eu vou ler aqui, lógico que, irmãos, a gente não vai conseguir ler tudo, né? Então, mas eu vou ler aqui um dos principais que é trazido, que é basicamente o texto de Efésios, capítulo 1, né? Se a gente ler a partir do verso 3, vai estar escrito assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, aí aqui que está a questão, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então você entende? A questão está aqui, nos escolheu nele. Deus escolheu antes da fundação do mundo para que a igreja fosse santa e irrepreensível. E aqui você já percebe que ele está falando aqui da igreja como um todo, né? Ele nos escolheu a igreja, escolheu o povo dele para ser santo e irrepreensível. Então esse é um dos textos que são usados. Tem vários outros, por exemplo, tem um texto que eles usam bastante, que é: ninguém pode vir, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, se tem alguém que não vem é porque o Pai não trouxe. Então eles vão seguir desse racional. E tem outros textos, né, que falam sobre isso. Agora, será que realmente a escolha de Deus é essa escolha fatalista? Onde Deus ele decide de antemão mandar pessoas para o inferno e mandar pessoas para o céu? Será que Deus... E aqui entra uma discussão na teologia, né? Aí você não liga para os termos, porque os termos são criados, às vezes eu acredito, mais para complicar do que para ajudar. Mas alguns falam assim: supralapsarianismo e infralapsarianismo. São palavras estranhas mesmo, tá? Basicamente, o que eles estão querendo dizer com isso? Se essa eleição de Deus, esse fato dessa escolha do Senhor, ela acontece antes ou depois da queda do ser humano. É basicamente isso. Deus escolheu depois que Adão peca, ou Deus escolheu já antes de Adão pecar, né? Pelo que o texto está falando, é antes da fundação do mundo, né? Então, essa escolha acontece antes, né? Então, alguns dessa visão dizem: olha, Deus, antes de criar qualquer ser humano, ele já define. O João, o Roberto, a Maria vão para o inferno, eu não vou querer. Aí eles usam uma linguagem amena, irmão. Eles dizem assim: Deus escolhe para a salvação e os outros ele rejeita. Mas olha, se Deus escolhe alguns para a salvação e deixa os outros na perdição, é a mesma coisa de eu dizer que Deus escolhe alguns para a perdição e deixa os outros na salvação. Então a escolha acontece em ambos os casos. Eu escolher alguma coisa para algo já significa que eu não escolhi a outra coisa para algo, que eu escolhi para outra coisa. Então, esse pensamento fatalista de Deus não desejando salvar a todas as pessoas e escolhendo de antemão aqueles que ele quer salvar. Só que existem alguns textos, né? E aqui a gente entra em alguns pontos que a gente entende, que tem outros textos também na Bíblia que falam sobre eleição. Tem um que é muito usado, eu estou pegando mais os textos mais tradicionais, tá? Tem outros, mas estou pegando os mais conhecidos para que você entenda. Mas na primeira epístola de Pedro, ele vai falar o seguinte, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí aqui o termo presciência também tem uma discussão muito grande, como você pode imaginar. Mas o que eles falam aqui sobre presciência? Por que Pedro fala eleito segundo a presciência? Você sabe que presciência ela é um termo para descrever um pré-conhecimento de Deus. Ou seja, Deus conhece de antemão todas as coisas.
Então não existe nada no universo, não existe nada na criação, muito entre os anjos, que Deus não saiba. Eu ainda vou além. Deus sabe não somente o que o ser humano faz ou fará. Deus sabe também o que o ser humano poderia ter feito. Então Deus conhece não só aquilo que é real, Deus conhece o mundo das possibilidades. Deus sabe quais eram todas as formas, todos os meios que eu teria para chegar aqui no estúdio essa noite. Deus sabia. E Deus sabe qual que eu escolho. Então, esse conhecimento de Deus, ele é completo e absoluto. Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo aquilo que vai se concretizar e tudo que era possível que se concretizasse. Então, você percebe que essa eleição de Deus, né, que é falado lá em Efésios, ela tem como base a presciência. Então, essa eleição acontece porque Deus pré-conheceu. Entende? Tem um outro texto também que a gente poderia ler, que é muito utilizado também até por pessoas do pensamento calvinista, que é Romanos 8, verso 29, se eu não estou enganado. Que é justamente isso. Ele fala assim, Paulo em Romanos 8, 29. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você vê que a primeira que aparece o termo predestinação, né? E a palavra predestinação é de fato isso, irmão. Predestinar. Determinar de antemão, né? Alguma coisa. Mas só que você percebe que antes da predestinação ele fala desse conhecimento. De antemão conheceu. Ele conhece e predestina. Como é que a gente entende, né? Como é que a gente consegue entender, falando aqui da nossa igreja, esse tipo de pensamento e essa leitura? E aqui eu trago um ponto, né, que eu não falei na primeira aula, mas a nossa igreja ela tem uma visão arminiana, né? Irmão Jones, o que é uma visão arminiana? É essa visão que foi iniciada com Jacó Armínio, né? Eu falo iniciada porque eu acredito que seja a visão bíblica desde os apóstolos, mas a gente sempre comenta porque carrega o nome dele. Então, é essa visão de que de fato o ser humano é livre, de que Deus não é um tirano que determina todas as coisas, né? Aqui eu vou trazendo tudo que eu estou trazendo como contraponto a esse pensamento calvinista é o que a gente entende como arminianismo, vou colocar dessa forma, tá? Pode ter uma divergência aqui e acolá, mas de forma geral é isso. Então, a nossa igreja, por ser arminiana, crê que o ser humano tem liberdade. Amém? A nossa igreja, por ser arminiana, não crê na eleição incondicional, a gente crê na eleição condicional. E qual é que é a diferença entre essas duas? Na eleição incondicional, Deus ele predetermina com base nele próprio. Ou seja, o ser humano não tem participação nenhuma nesse processo de destinação e de eleição. Deus escolhe porque quer alguns para o céu e Deus escolhe porque quer alguns para o inferno. Quando a gente trata da eleição condicional, que é o que nós pensamos, aí eu estou dizendo o seguinte, que Deus elege nele todos o que ele de antemão conheceu e saberia que creria. E aqui é interessante que, quando a gente para observar, né, os que de antemão conheceu. Ora, o que é que Deus conheceu de mim? Deus me conheceu de antemão em partes ou Deus me conheceu por completo? Mas você concorda comigo que Deus me conheceu por completo? Será que Deus me conhece por completo só por um período de tempo? Ou Deus me conhece por completo em todo o tempo em que eu vou viver? Logo, Deus me conhece por completo em todo o tempo que eu vou viver. Por ser um ser humano mutável, Deus conhece quem eu vou ser por completo em cada faixa de tempo que eu vou viver. Deus conhece toda a alteração do meu comportamento, Deus conhece toda a alteração dos meus pensamentos, Deus me conhece como um todo, sem considerar... Não considerando apenas o meu estado atual, mas considerando todos os estados que eu terei em toda a minha vida. Então é como se, de fato, para Deus, eu já tivesse a vida completada. E aqui, irmão, cabe a gente pensar. Deus está acima do tempo. Eu não vou entrar muito nisso, que acaba sendo um pouco confuso, mas Deus ele está acima do tempo. Logo, para Deus não existe o conceito de passado, de presente e de futuro. Se Deus criou o tempo, né? Logo, e Deus vem antes do tempo, logo Deus não está no tempo de fato.
Então o tempo é uma criação de Deus. Mas só que a nossa cabeça, às vezes, trabalha da seguinte forma: como se Deus estivesse lá atrás, né? Lá atrás, aí Deus bota o binóculos, aí olha lá na frente. Ô, rapaz, lá na frente o Joãozinho vai crer. Aí Deus vai e anota aqui. Aí os calvinistas dizem, né? Será que a presciência de Deus pode falhar? Aí começa uma discussão. Mas Deus conhece as coisas como se elas já tivessem feitas. Entende? Porque Ele está acima, não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Tudo é simultâneo em Deus. Você entende? Então Deus conhece o Jones por completo. Deus conhece o Jones quando tinha 1 ano, quando tinha 2, quando tinha 3, quando tinha 28, quando terei 45, 60. Deus conhece. Então, com base nesse conhecimento, o que a doutrina arminiana diz? Que Deus, ele vê a fé. Deus, ele vê a minha postura diante da pregação do evangelho. E Deus vai ver. Ele crerá. E ele vai perseverar. Ele vai crer, ele vai perseverar. E aí Deus elege nele antes da fundação do mundo. Isso são linguagens para demonstrar que a nossa salvação não é algo que acontece no tempo, é algo que acontece na eternidade. E aqui entra uma questão, irmão. Se Deus sabe todas as coisas em todos os tempos, né? Deus sabe quem são aqueles que vão perseverar até o fim. Deus sabe quem são aqueles que vão conseguir chegar até Ele com as vestes brancas, né? Então, Deus já conhece de antemão quem são os eleitos e quem não são. Porque de fato existe os eleitos. A igreja, ela é eleita em Cristo. Então, todos aqueles que creem em Cristo são eleitos por Deus e são predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, quando eu recebo a salvação em Cristo, a minha vida vai ser moldada e afunilada para que eu me conforme à imagem do Senhor. Então está determinado a isso. A igreja está predestinada a ser semelhante a Jesus Cristo, né? Isso é uma predestinação, entende? Se alguns pulam do barco antes da hora, aí eles se desviaram e é problema deles, entende? Mas a igreja, aqueles que estão no corpo, eles são predestinados a isso. Esse é o objetivo. Da mesma forma que são predestinados ao céu. Quem é que vai para o céu? A igreja. É o destino dela. Deus estabeleceu na sua soberania que o destino da igreja é o céu. Logo, não tem ninguém que consiga impedir que a igreja vá para o céu, porque foi Deus que determinou. Então, esse é o pensamento que nós temos como igreja, né? Que Deus, ele de fato escolhe, mas ele escolhe com base em uma fé que ele prevê, né? Uma fé que ele sabe que o ser humano vai ter. E é impossível, irmão, a presciência de Deus falhar. Porque se Deus conhece as coisas que eu de fato vou fazer, como se eu já tivesse feito, não tem como Deus errar. Eu costumo falar, né? A chance de Deus errar na sua presciência é a mesma chance que eu tenho de voltar 1 semana atrás e conseguir fazer diferente alguma coisa que eu fiz. Existe a possibilidade de eu voltar no tempo? Não existe. O tempo já está... Tudo que eu fiz já está cravado. De todas as possibilidades que eu tinha, eu já tomei as minhas decisões, as minhas atitudes, independente de que outras opções eu tinha na época. Eu já decidi. E Deus sabe justamente isso. Deus já conhece tudo que você vai decidir, para Ele já está decidido por você. Entende? Porque Ele está acima do tempo. Então, esse é um primeiro pensamento para você entender. Né, que não tem como, né? É por isso que é tão seguro, porque Deus elege de fato com base numa presciência que é 100% assertiva. Uma presciência que é baseada nos atos concluídos e consumados de todos os seres humanos fazendo o exercício da sua vontade. Então, com base nisso, Deus escolhe. Agora aqui levanta um ponto, né, que a gente tem que discutir, que é: Deus, ele escolhe alguns para salvação e rejeita outros. Ou seja, Deus não quer salvar todo mundo. Mas só que a gente tem textos, aqui é um bastante conhecido e claro, que é 1 Timóteo 2, né? 1 Timóteo 2, a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 1, fala assim, ó: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Ou seja, o que ele está dizendo? Ore por todo mundo. Por todo mundo. Em favor de reis e em favor de todos que se acham investidos de autoridade. Aqui eu vou dar um pensamento próprio, você não precisa concordar comigo, tá?
Mas eu acho que Paulo especifica aqui em favor de reis e autoridades, porque imagine você ser perseguido por uma autoridade tirana. A igreja foi perseguida por os primeiros 400 anos da igreja, foram perseguição atrás de perseguição. 400 não, vamos colocar 300 e alguma coisa, que aí aparece Constantino, né? Depois que Constantino morre, a igreja é perseguida por mais um período de tempo, mas depois ela é estabelecida de fato como a religião oficial de Roma. Agora, imagina você ser perseguido diariamente, né? Ter seus bens muitas vezes roubados pelo Estado, ter reis que estão matando seus irmãos. E imagine que sentimento você teria. Você iria orar para uma pessoa dessa? Né? O sentimento natural é: eu não vou orar. Só está me fazendo mal, rapaz. Eu imagino que é com esse tom que Paulo escreve também a Timóteo aqui, né? Que essa misericórdia, que essa compaixão tem que se estender não só para as pessoas em comum, mas tem que se estender também até para aqueles que fazem mal contra a igreja. Então ele continua: em favor de reis, todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí ele fala: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vou ler mais uma vez. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí aqui começa a entrar algumas questões. O que é que os calvinistas falam? Que aqui não é todo mundo, não. Quando Deus fala aqui que Deus quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos, é todos sem distinção. Ou seja, Deus quer um pouquinho dos europeus, Deus quer um pouquinho dos reis, Deus quer um pouquinho dos indígenas, Deus quer um pouquinho dali, um pouquinho da acolá. Então Deus quer um pouquinho de cada coisa. É isso que eles estão dizendo. Todos não é todos, é um pouquinho de cada coisa que Deus quer. É essas atribuições de significado forçadas que eles colocam. Inclusive, o tão admirado e chamado de o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele se contrapõe a esse tipo de pensamento. Tem textos de Charles Spurgeon, que era um evangelista, que ele afirmou, não vou lembrar aqui exatamente todas as palavras que ele disse, mas tem um momento que eu acho muito interessante, que ele diz que Deus, de fato, ele deseja que todas as pessoas sejam salvas, mesmo que ele não entendesse como aquilo se relacionava com a visão calvinista dele. E ele fala algo: Deus não é menos benevolente do que o homem. Porque se ele, como homem, desejava que todas as pessoas, né, por completo e sem distinção, fossem salvas, como é que Deus, que é amor, que é o sumo bem, vai ter uma bondade menor que a de Spurgeon? Então ele mesmo se contrariava em relação a esse texto aqui. Então, de fato, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Agora você percebe como isso é contraditório em relação ao que eu falei sobre eleição incondicional. Deus quer que o ser humano seja salvo, mas ele não salva. Ele deixa lá no canto. Ele não quer, de fato. Para os calvinistas, eles não querem. Mas a Bíblia está dizendo que ele quer, né? E aí entra um entendimento aqui que é: Deus tem duas vontades? Né? Segundo os calvinistas, é uma coisa terrível dizer isso, os calvinistas dizem que Deus tem duas vontades. Deus tem a vontade revelada, que é aquela vontade que ele expressa na palavra dele, que ele expressa aos homens, e tem a vontade decretada, que a vontade decretada é a que Deus, na sua soberania, estabelece. Vou dar um exemplo prático para você. Na sua vontade revelada, Deus chega para a igreja e diz assim: sede santos porque eu sou santo. É a vontade revelada de Deus. Mas só que na vontade decretada de Deus, Deus predestina alguns crentes a pecarem. Aí olha que contradição. São duas vontades contraditórias. Por um lado, Deus está ordenando que a pessoa não faça, e por outro, ele está forçando a pessoa a fazer. Então é uma coisa, né? Até o pastor Augustus Vailate, ele num dos debates, ele traz muita crítica a esse pensamento, mas não faz sentido Deus ter duas vontades, né? Tem um texto aqui, eu coloquei dois aqui, mas para você entender, tem um texto de Jeremias 19, Jeremias 19:5, 19:4, vamos ler a partir do 4. Deus fala assim: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses. Está falando de Israel.
outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. Encheram este lugar de sangue de inocente, edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Olha o que Deus está dizendo. Estes pecados que vocês estão cometendo aqui, eu nunca ordenei que vocês fizessem. E não só isso, eu nunca passou pela minha mente que vocês fizessem esse tipo de coisa que vocês estão fazendo. Agora, o que o calvinista diz? Que a vontade decretada de Deus é aquela vontade que Deus determinou que Israel cometesse esses pecados. O que você tem que entender, irmão, que no calvinismo, para a soberania se manter de pé, não tem liberdade. Tudo tem que ser determinado por Deus. 100%. Né? Eles querem usar uma linguagem que o ser humano tem liberdade, e no exercício da sua liberdade acaba cumprindo o que Deus determinou, mas é só uma forma de mascarar o óbvio. Se Deus determina é porque o ser humano faz. Se o ser humano faz é porque Deus determinou. Então aqui Deus chega para Israel e diz: eu nunca ordenei que vocês fizessem, nunca passou pela minha mente que vocês fizessem isso. Tem outro texto que a gente pode ler aqui também, Jeremias 32. Ele vai usar exatamente a mesma linguagem que ele está usando aqui. Ele diz: edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Rinom para queimarem seus filhos a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem passou pela minha mente que fizessem tal abominação. Então, perceba que isso daqui é um absurdo. Dizer que Deus tem duas vontades, sendo que o próprio Deus está dizendo que aquilo que os calvinistas falam que ele predestinou, ele está dizendo: nunca passou pela minha mente que vocês fizessem isso. Eu nunca ordenei que vocês fizessem. E aí eles fazem essa divisão. Calvinista gosta muito de fazer divisão, sabe? É uma coisa que eu tenho visto. Deus ama alguns salvificamente, outros ele ama de forma comum. Né? Alguns dizem que Deus nem ama o pecador. Existe a graça comum e a graça especial. Aí eles vão fazendo esses apartadozinhos muito parecido com o maniqueísmo de Agostinho, né? Que tinha os eleitos, que era um grupo, e tinha o restante, que eram os ouvintes, né? Que eram grupos apartados. Então eles ficam fazendo essas divisõezinhas para que eles sejam a classe elitizada e privilegiada. Olha, Deus ama, mas só que o amor salvífico é nosso. Deus dá graça Deus dá graça comum às pessoas comuns, mas a nós Deus dá a graça especial, a graça que salva. Então é um pensamento que basicamente vai trazendo um sentimento de soberba, e é por isso que muitos, não todos, muitos são soberbos, arrogantes, entende? Com um pensamento desse tipo. Então não tem base lógica para dizer que Deus tem duas vontades. E principalmente vontades que se contradizem. Né? Deus não é mais o Deus que vela por cumprir a sua palavra. Né? Se por debaixo dos panos ele determina que a sua palavra seja descumprida entre os homens. Então, de fato, irmão, no calvinismo não existe desobediência de fato. Porque se todos cumprem 100% do que foi predestinado, onde é que está a desobediência aí? Entende? Aí o que é que Deus faz? Deus predestina o ser humano. Todos os atos estão pré-determinados. Até o copo d'água que a pessoa vai tomar foi Deus que determinou que ela tomasse. Aí o que é que Deus faz para condenar? Deus coloca uma lei revelada que contradiz a predestinação que ele já tinha feito antes. Então Deus, eu vou predestinar aqui o Robertinho para adulterar. Aí Deus predestina o Robertinho para adulterar. Aí depois Deus se revela e diz assim: Robertinho, se tu adulterar, tu vai pro inferno. Olha, que chance o Robertinho tem? Se Deus já predestinou o Robertinho a fazer aquilo. Então você percebe que, sim, calvinismo para mim é uma abominação lógica. Não existe lógica nenhuma aqui. Não existe chance de tentar conciliar esse tipo de pensamento. É contraditório. São dois termos contraditórios e excludentes entre si. Né? Deus uma hora quer e Deus outra hora não. Deus uma hora quer, revelando ao homem, e por debaixo dos panos ele faz o homem não querer. Né? Então você percebe que existe isso. Então, basicamente isso foi um pouco, né? Esse é um dos pontos principais aqui, por isso que a gente acabou ficando um vídeo todo só nessa parte. Mas isso é um pouco sobre a questão da eleição incondicional e dessa predestinação que Deus estabelece. Entende? Então, Deus, irmão, ele
de fato quer salvar a todas as pessoas, né? Deus, ele não tem duas vontades, né? Deus, ele não deseja que o ímpio morra, não tem prazer nisso. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Seus parentes, seus amigos, né? Aquelas pessoas que eu sei que muitos de nós oramos todos os dias, acabamos batalhando por pessoas que, nossa família, que estão desviadas. Deus quer que essas pessoas sejam salvas, né? Então continue sua mensagem de evangelho a essas pessoas, continue orando a Deus para que o Espírito Santo continue seu trabalho de convencimento para que eles possam crer, amém? Então isso foi algo mais superficial, geral, sobre a eleição incondicional. Tem vários outros textos, tem vários outros pontos aqui, mas uma coisa é, a vontade de Deus não é contraditória. Deus, o que Deus quer, ele quer de forma clara. E acaba sendo até contraditório também, o que eu vou colocar para encerrar, que quando eles dizem que há vontade revelada e vontade decretada. Ora, se a vontade revelada é aquela que Deus revela ao ser humano, como é que eles sabem da existência da vontade decretada, se teoricamente não é para ser revelada? Então já fica estranho também por aí. A vontade decretada, que não é revelada, eles sabem que existe, porque não sei se para eles foi revelado, né? Mas não é revelada, não, é decretada. Então é uma confusão, irmão. Uma confusão. Então, a gente continua crendo que todos que creem em Cristo são eleitos, amém? Por conta da sua fé, né? Porque receberam o evangelho. Cremos que Deus tem um interesse real e genuíno em salvar todas as pessoas, todos os seres humanos. Todos vão ser salvos? Infelizmente não, né? Nem todos vão querer, mas Deus gostaria que fosse assim. Irmão Jones, a vontade de Deus pode ser frustrada? Pode. É o que a palavra está dizendo, né? Deus, ele não interfere diretamente na vontade do ser humano ali. Ele não obriga as pessoas a crerem. Ele deixa aberto a todos. Aqueles aquele pecador que se arrepende é a causa de haver festa e alegria no céu. Então, que a paz de Cristo fique na sua casa, na sua vida, e aguardo você na próxima aula. Amém? Deus abençoe. Oi? Gravar aqui.